Olá, meu aluno, tudo bem? Muito bom estar aqui com você nessa oportunidade de passar um pouquinho de conhecimento para vocês, né? Vamos lá! Hoje a gente vai comentar um pouco a respeito dos leucócitos. Os leucócitos são muito interessantes, eles têm uma diversidade de formas e de funções muito grande, né? São eles que fazem com que o nosso sangue seja tão poderoso assim, tão importante como é para o nosso organismo, tá? E muitos alunos têm dificuldade em entender um pouco quem faz o que, muita célula, muito nome, tá? Você vai ver que não é difícil. Você vai ver que é só ter um pouquinho de atenção, prestar atenção na aula, que a gente vai conseguir aprender esse assunto de uma vez por todas, tá certo? Então, vem comigo no vídeo. Olha aí. Os leucócitos são, na verdade, um dos tipos de células que tem no sangue, né? Eles são conhecidos como glóbulos brancos. Leuco, o termo leuco significa branco, citos significa célula, são glóbulos brancos. De um modo geral, essas células têm uma função de participar do sistema imunológico, participar da defesa contra micro-organismos estranhos ou qualquer outra substância que o corpo identifique como não fazendo parte a ele, tá? Fazendo parte dele, tá? Que a gente vai generalizar aqui com o nome de antígenos, ok? Então, os leucócitos, já de cara você consegue perceber que alguns apresentam vesículas no citoplasma, tá? Se você quiser saber o que são vesículas, na nossa aula sobre citologia, transporte mediados por vesículas, a gente fala bastante sobre esse processo. Então, sobre essa estrutura, né? Então, alguns desses leucócitos têm vesículas no citoplasma que contêm diferentes moléculas, tá? Enquanto outros leucócitos não apresentam essas vesículas no citoplasma, certo? Então, em todas essas células eu coloquei os núcleos em amarelo, o citoplasma em rosa, tá? Mostrando pra gente a presença de algumas vesículas em diferentes células e a ausência em outras células, ok? Então, esses leucócitos que apresentam vesículas no citoplasma, eles são chamados de granulócitos. Granulócitos. Por que granulócitos? Porque vesícula pode ter como sinônimo o termo grânulo, ok? Então, temos os granulócitos. Granulócitos. Certinho? E aqueles que não têm essas vesículas são os agranulócitos. Agranulócitos. Ali. Tem vesícula, não tem vesícula. Certo? Eles têm características morfológicas diferentes, né, que vão permitir a sua identificação. Então, quando o profissional lá da área de saúde, o bioquímico, o farmacêutico, o biólogo, o médico, o patologista fazendo um exame de sangue, né, ele, pela forma dela, ele consegue identificar que célula que é e fazer a contagem dela ao microscópio. Tá? Daí é possível entender um pouco qual tipo de infecção que o paciente pode ter ou não. Tá? A gente vai conversar um pouquinho mais a respeito disso. Então veja só, a gente tem que avaliar as suas características morfológicas, forma, estrutura, para saber identificar qual é a célula, ok? No caso, vamos falar desse primeiro aqui. Esta é uma célula que tem os seus núcleos, ó, o seu núcleo, que tem o seu núcleo com várias projeções, vários lóbulos, ó, várias projeções, tá? Nesse caso eu coloquei com 4 projeções, mas alguns, 4 projeções, alguns podem ter 3, outros podem ter 2, outros podem ter 1. A ideia é que, à medida que essa célula vai ficando velha, vai ficando madura, ela aumenta o número de lóbulos, tá? Então, seus lóbulos podem ter várias formas. É uma célula que é uma polimorfonuclear, tá? O seu nome é o neutrófilo. Ok? Neutrófilo, então, é uma célula polimorfonuclear, ou seja, se os neutrófilos são mais jovens, eles têm um lóbulo só, uma célula assim, né? Com 2 lóbulos, ou com 3, ou com 4, ou com 5 lóbulos. Quanto mais maduros, né, mais lóbulos eles têm. O neutrófilo é uma célula que faz fagocitose.
né? Se você quiser entender um pouquinho mais sobre esse processo, volta na nossa aula lá de citologia que fala sobre fagocitose, ok? Então o neutrófilo ele realiza a fagocitose e dentro dos seus grânulos, tá? Existem enzimas que participam desse processo de digestão de moléculas. Ele tem muitos lisossomos, tá? Com enzimas hidrolíticas, hidrolases ácidas, né? O termo das enzimas dos lisossomos, ok? E existem também metaloproteinase, outras enzimas que quando secretadas vão ajudar a digerir, a destruir o que tem fora da célula, certinho? Eles são células que geralmente no local inflamado são as primeiras células a chegar naquele local, tá? Então são células inflamatórias cuja quantidade aumenta no sangue quando infecções bacterianas, algumas infecções virais, também pode aumentar a quantidade de neutrófilos. Então a medula óssea vai produzir mais neutrófilos, vai liberar esses neutrófilos para o sangue para poder combater esses antígenos. Ok? Joia! Essa outra célula aqui é uma célula que tem afinidade por um corante ácido. O corante ácido, geralmente usado na histologia, chama-se eosina. Então, essa célula é denominada eosinófilo. Olha lá. Eosinófilo, ok? O eosinófilo é rosa, porque esse corante, a eosina, é rosa, ele tem muita afinidade por ela. O seu núcleo tem 2 lóbulos, ó. Ele é bilobulado, é uma característica morfológica, além da sua coloração, que permite identificar essa célula como sendo eosinófilo, tá? Pode perceber que ele também apresenta grânulos com muitas enzimas no seu interior. Tem proteínas catiônicas, tem proteínas basófilas, né, do eosinófilo, muitas enzimas, muitas metaloproteinases. E esses diferentes conteúdos encontrados ali nos grânulos dos eosinófilos, tá, vão servir para poder fazer com que essa célula participe do combate contra infecções por vermes, por eumintos, tá? A pessoa está com ascaris lumbricoides, a pessoa está com Schistosoma mansoni, né? E também reações alérgicas. Se a pessoa está com uma alergia, ela desenvolve um processo inflamatório. As primeiras células que chegam no local da inflamação são os neutrófilos. Depois vão chegar os eosinófilos, tá? Então, infecções por eumintos e também reações alérgicas tem a ativação, o aumento do número de eosinófilos, ok? Vamos para o outro, olha só. Essa célula aqui apresenta uma característica diferente das anteriores, tá? Ela apresenta também grânulos, só que os grânulos são bem grandes, são bem maiores do que aqueles que a gente viu nas células anteriores. É uma característica morfológica delas, né? Dessa célula, além da coloração. Então elas ficam coradas de roxo no microscópio, elas ficam mais escuras, tá? Por um corante básico, tem afinidade por um corante básico e por isso são chamadas de basófilos. Basófilos, ok? É um só que está representado aqui, então é o basófilo, ok? Então nesses grânulos existe heparina, que é um anticoagulante, existe histamina, que é um altacoide, ele é vasodilatador, além de ter outras funções, existem metaloproteinases, outras enzimas, enfim. Tem uma série de enzimas que participam, de um modo geral, do início de reações alérgicas, tá? Então, quando a gente desenvolve uma alergia, a quantidade de basófilos no sangue está aumentada, assim como de eosinófilo vai estar aumentada se a alergia for um pouquinho crônica, ok? Então, o basófilo tem essa característica importante aí, ele é uma célula sanguínea, rica em histamina, né, que vai ser liberada quando estimulado ali por exocitose, tá? Todas essas vesículas, todos esses grânulos, fazem a liberação dos seus conteúdos quando a célula está ativada, tá? Quando ela recebe estímulo para fazer isso. É uma exocitose regulada. Você pode ter acesso ao nosso vídeo sobre exocitose para poder entender isso melhor. O fato é que essas células elas são ativadas, na maioria das vezes,
por esse tipo de célula aqui. Então, todas essas células aqui são ativadas pela presença do antígeno, mas também elas podem ser auxiliadas por esse outro tipo de célula aqui. Perceba que ele não tem grânulos, tá? O seu núcleo tem uma conformação só, tá? E no caso é uma célula geralmente pequena em relação às outras. No caso são os os linfócitos, tá? Aqui, ó. Linfócitos. Os linfócitos, eles fazem a ativação dessas outras células secretando moléculas que são denominadas citocinas. Citocinas é um grupão de moléculas, muitos tipos de interleucinas, interferon, TNF-alfa, enfim, uma série de moléculas, certo? Dependendo do tipo de molécula que ele secreta, ele pode ser subclassificado, ok? Então existem os linfócitos T, que secretam essas citocinas, e existe um outro grupo de linfócitos, os linfócitos B, que secretam outros tipos de citocinas. Tá bom? Esse linfócito B, além de secretar a citocina, ele também secreta uma proteína chamada anticorpo. Ó, os anticorpos, que são representados assim, ó, como se fosse um Y. Ó, os anticorpos, anticorpo tem essa representação, tá? Então, o anticorpo o nome dele é imunoglobulina. Ó, por isso é representado como IG, imunoglobulina. Existem diferentes tipos de anticorpos que ativam diferentes células, né? Tem a IgG, a IgE, a IgM, a IgA e a IgD, tá? Ó, IgG, IgE, IgM, IgA, IgD. Gema de ovo, certo? Vou colocar aqui embaixo para você. Olha lá, IgG, IgE, IgM, IgA, IgD. A IgG e a IgM, por exemplo, IgG e IgM, por exemplo, ativam neutrófilos, tá? A IgE ativa o eosinófilo e basófilo, ok? Então eles têm funções diferentes, certo? E esses linfócitos também são capazes de ativar essa célula aqui, uma célula grande em relação às outras, que é chamada de monócito. Monócito, ok? Monócito. Esse monócito, então, dependendo do estímulo, é uma célula que fica no vaso sanguíneo, dependendo do estímulo, ele vai deixar o vaso sanguíneo podendo se diferenciar em um macrófago. Ok? Beleza? Esse é outro tipo de célula aqui. Perceba que ele não tem grânulos, tá? O seu núcleo tem uma conformação só, tá? E no caso é uma célula geralmente pequena em relação às outras. No caso são os linfócitos, tá? Aqui, ó. Linfócitos. Os linfócitos, eles fazem a ativação dessas outras células secretando moléculas que são denominadas citocinas. Citocinas é um grupão de moléculas, muitos tipos de interleucinas, interferon, TNF-alfa, enfim, uma série de moléculas, certo? Dependendo do tipo de molécula que ele secreta, ele pode ser subclassificado, ok? Então existem os linfócitos T, que secretam essas citocinas, e existe um outro grupo de linfócitos, os linfócitos B, que secretam outros tipos de citocinas. Tá bom? Esse linfócito B, além de secretar a citocina, ele também secreta uma proteína chamada anticorpo. Ó, os anticorpos, que são representados assim, ó, como se fosse um Y. Ó, os anticorpos, anticorpo tem essa representação, tá? Então, o anticorpo o nome dele é imunoglobulina. Ó, por isso é representado como IG, imunoglobulina. Existem diferentes tipos de anticorpos que ativam diferentes células, né? Tem a IgG, a IgE, a IgM, a IgA e a IgD, tá? Ó, IgG, IgE, IgM, IgA, IgD. Gema
de ovo, certo? Vou colocar aqui embaixo para você, olha lá, IgG, IgE, IgM, IgA, IgD. A IgG e a IgM, por exemplo, IgG e IgM, por exemplo, ativam neutrófilos, tá? A IgE ativa eosinófilo e basófilo, ok? Então eles têm funções diferentes, certo? E esses linfócitos também são capazes de ativar essa célula aqui, uma célula grande em relação às outras, que é chamada de monócito. Monócito, ok? Monócito. Esse monócito, então, dependendo do estímulo, é uma célula que fica no vaso sanguíneo, dependendo do estímulo, ele vai deixar o vaso sanguíneo podendo se diferenciar em um macrófago. Ok? Beleza? Pode se transformar numa célula chamada célula dendrítica. Ou outra célula de Kupffer. Tá? Pode ser uma célula microglial, micróglia, ou ainda num osteoclasto. Certo? Então, ó, todas essas células são células às quais o monócito pode se diferenciar dependendo do tecido que ele deixar o vaso sanguíneo. No macrófago, se for um tecido conjuntivo frouxo, uma célula dendrítica se for na pele, uma célula de Kupffer se for no fígado, uma micróglia ou célula microglial se for no tecido nervoso, um osteoclasto se for no tecido ósseo. Dependendo do ambiente que ele vai encontrar quando deixar o vaso sanguíneo, vão ser ativados genes nele para ele se diferenciar em uma ou outra. Tá? Ele tem uma função como se fosse uma célula tronco ainda, né? E todas essas variedades de células que o monócito pode se transformar é chamado de sistema retículo endotelial. Tá? Corresponde então a essa variedade de células que o monócito pode se transformar. Viu só? Não falei com você que era tranquilo? Você aprendeu nos tecidos sanguíneos que existem os leucócitos, os glóbulos brancos, que vão fazer a defesa contra antígenos. Alguns têm grânulos, outros não. Neutrófilo, eosinófilo, basófilo tem grânulos, linfócito, monócito não tem. Tá? Vimos as características morfológicas que permitem a sua identificação e comentamos um pouco a respeito das suas funções. Tá? Joia? Tranquilo? Dá o seu like aí, estuda depois com calma, reveja o vídeo, né? Escreva seus comentários, as suas dúvidas, e aí até o próximo vídeo. Tchau, tchau!